E agora a gente vai conversar ao vivo com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite. A gente tem vários assuntos para falar com eles. Vamos falar sobre a questão do uso de câmeras corporais nas fardas dos policiais militares, acompanhando também a questão do veto derrubado pelo Congresso, veto relativo às saidinhas. Seja bem-vindo, secretário. Tem muito assunto aqui para a nossa conversa. Já temos aqui em tela também a Basília e a Débora para essa entrevista. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. É um prazer falar com vocês. Bem, secretário, vamos lá. Para começar aqui, falar um pouquinho sobre a questão do uso das câmeras nos uniformes dos policiais militares. A gente trouxe há pouco a informação com relação às diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para o uso das câmeras nos uniformes dos policiais. Qual que é a posição do governo de São Paulo? Vai aderir a essas diretrizes e, consequentemente, ter acesso a dinheiro do governo federal para o programa? É importante a gente falar sobre isso. Aliás, eu estava lá no lançamento da diretriz ontem no Ministério da Justiça e Segurança Pública. No novo edital de licitações das câmeras corporais de São Paulo, estão 100% em aderência com a nova diretriz aí do Ministério da Justiça e Segurança Pública com relação ao uso das câmeras corporais. Importante a gente frisar 2 pontos, né? Primeiro, que uma diretriz não é uma norma obrigatória. Os estados não têm a obrigatoriedade de seguir o que o governo federal aponta como diretriz, mas para buscar recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, para o uso da câmera corporal, para esse programa, os estados têm que aderir a essa diretriz. E nós ficamos contentes em saber que o nosso novo edital de licitações, não o contrato atual, né? O contrato atual vem da gestão anterior, é um contrato que não previa algumas novas funcionalidades que nós estamos prevendo no novo edital. A gente está saindo de 10.125 câmeras corporais para 12.000 câmeras, um aumento de 18% do número de câmeras corporais que serão contratadas na nova licitação, que trarão novas funcionalidades, vão estar integradas com a Muralha Paulista, que é o nosso arcabouço tecnológico, que vão permitir fazer leitura de placa de veículo roubado, veículo furtado, vão permitir dentro da LGPD, dos limites da lei, fazer reconhecimento facial de indivíduos que possuam mandado de prisão contra si. Então, nós temos algumas novas funcionalidades, como uma câmera funcionar como um rádio comunicador, o mesmo rádio que a gente está vendo da viatura, não vai ter só na viatura, vai ter na câmera corporal. Então, uma série de novas funcionalidades com um custo muito mais barato, é a nossa previsão. Então, essa diretriz do Ministério da Justiça vem ao encontro do nosso novo edital de licitações. Então, está 100% aderente aqui o que nós vamos fazer, estamos fazendo aqui em São Paulo com a nova diretriz. Basília. Secretário, até para fins de compreensão, parecia ser água e vinho, que o governo federal estava indo por um caminho e que São Paulo estaria indo pela contramão. Aí agora o senhor usa uma outra palavra, o senhor fala em aderência. Então é um tipo de convergência de ideias, vocês estão na mesma página, indo no ponto a ponto. A partir das diretrizes divulgadas ontem pelo governo federal, o governo de São Paulo vai aderir ao armazenamento das imagens por 90 dias e não por 30 dias? Vai mudar esse item no edital? E o acionamento da câmera não será mais pelo próprio policial? O que vocês pretendem fazer sobre estes 2 pontos específicos? O armazenamento das imagens e o acionamento do dispositivo. Vai ser automático, que é aquele modelo ininterrupto, uma das previsões das diretrizes de ontem, ou vai ser por uma autonomia do próprio policial? É importante a gente falar porque essa distinção entre água e vinho não foi feita por nós, né? Foi feita por quem não sabia o que a gente estava prevendo. Primeiro, no nosso edital de licitações, que na licitação você só faz uma especificação técnica do aparelho. E nas diretrizes internas da Polícia Militar é que a gente regulamenta as normas de uso. Então, volto a dizer, nós estamos com 100% de aderência ao que foi divulgado ontem na portaria e as 2 modalidades vão funcionar concomitantemente. O que nós observamos no contrato atual é que cerca de 40%, primeiro, a câmera vai gravar ininterruptamente.
Agora, as imagens que serão armazenadas serão só aquelas que têm relevância para a investigação policial. E isso pode ser feito, um caso de interrupção da gravação, pode ser feito para garantir a privacidade dos policiais. Em quais casos? Quando o policial for usar o banheiro, quando o policial tiver em algum momento de intimidade. Porque, na prática, o que aconteceu? O Ministério Público requisitava as imagens das câmeras corporais dos policiais aqui de São Paulo. Aí você tinha 12 horas de gravação ininterruptas. O promotor de justiça tinha que assistir a 12 horas para pegar um pequeno trecho que tinha relevância para a investigação. E a gente chegou à conclusão de que 40% das imagens é o que a gente chama de vídeos de rotina. E nesses vídeos de rotina, a invasão da privacidade e da intimidade dos policiais, inclusive, falando aqui para uma bancada majoritariamente feminina aqui de jornalistas, muitas policiais femininas, às vezes, no alojamento, com roupas íntimas, acabavam sendo gravadas sem a vontade da própria policial, mas porque uma outra policial entrava para usar o banheiro. Então, nesses casos, tanto a diretriz do Ministério da Justiça, quanto a portaria, aliás, quanto as normas internas da polícia, permitem que o policial ou a policial faça essa interrupção. Agora, o grande avanço que nós colocamos, e o Ministério da Justiça acompanhou nessa questão, foi a possibilidade do acionamento remoto, em 2 oportunidades. Então, vamos lá. Determinadas ocorrências, conforme serão padronizadas na Central de Operações de Polícia Militar, ocorrência de gravidade, a própria Central de Operações, o supervisor já vai poder acionar remotamente e a câmera vai passar a gravar, porque ela já estava gravando, mas a armazenar imediatamente. Vamos dar um exemplo fictício aqui, um roubo a banco aqui na região central, aqui na Praça da Sé. E a viatura do 7º Batalhão, do 13º Batalhão, foi designada para atender essa ocorrência. Todas as viaturas que chegarem no raio de 50, de 100 metros, isso vai ser estipulado depois pela instituição, todas as viaturas que se aproximarem nesse raio, por inteligência artificial, por software de inteligência e não por acionamento humano, automaticamente as câmeras corporais que já estão ligadas passam a gravar e armazenar todas as imagens. Isso é mais uma ferramenta de compliance que a gente vai ter, porque são ocorrências que podem gerar confronto. Além disso, toda a interação entre o policial e a sociedade, seja no atendimento de ocorrência 90, ou até mesmo quando uma pessoa se deparar com a viatura e falar: policial, o senhor pode me dar informação? Automaticamente, as imagens que já estão sendo gravadas passam a ser armazenadas. Então, da nossa parte, o que a gente reduziu foi o custo gigantesco de mais 40% de imagens que eram gravadas, um custo altíssimo para armazenar, que não tinham relevância nenhuma para fins de investigação de processo crime. Secretário, não temos mais aqui uma bancada 100% feminina, porque o Pedro Duran, que agendou essa entrevista com o senhor, está chegando e já com uma pergunta, né, Pedro? Bom dia. É isso, Carol. Bom dia para você, para o secretário, para todo mundo que acompanha a gente. Secretário, vamos falar de saidinhas, porque ontem a gente viu o governo federal perdendo no Congresso Nacional. Eles foram para o voto a voto e acabaram derrotados na derrubada do veto das saidinhas. O projeto ficou como a bancada da bala queria, sem as saidinhas para visitas aos familiares, inclusive um desejo teu junto com outros interlocutores e articuladores. Minha pergunta é, o que vem pela frente? Você está junto com o Congresso Nacional e com os governadores articulando mais movimentos para endurecer as regras na segurança pública do Brasil. O governo já mostrou que nessa pauta eles têm dificuldade. Qual que é a meta de vocês? O que vocês pretendem colocar agora como futuras regras para endurecer a segurança? Pedro, primeiro dizer que foi um dia muito feliz, né? Vai ser uma luta particularmente minha, que teve a participação de vários deputados, mas 6 anos, quase 6 anos lutando, desde o primeiro mês do primeiro mandato meu, para colocar fim a essa impunidade que gera muita impunidade, a saída temporária de preso, que muitos têm uma visão romântica, né? E a gente analisa a política pública baseada em evidências. Evidências aqui no estado de São Paulo nos comprovam que esse benefício prejudica muito a sociedade. Então, é uma vitória pessoal minha, não só da bancada da segurança, mas em especial do povo brasileiro, que a maior parte da população achava isso um absurdo. Agora, de fato, eu e o governador Tarcísio tivemos algumas reuniões e conversas, tanto com o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado, a respeito de novas alterações legislativas que são importantes. O fim da saída temporária é um primeiro e importante passo para a gente acabar e combater a impunidade no Brasil. Agora, a gente precisa combater a reincidência criminal, a gente precisa apertar
a legislação, encarecer o custo do crime para criminosos que pertencem a organizações criminosas. Então, combater os crimes reiterados. A gente não pode admitir que o indivíduo seja preso 15 vezes. Mas é só um crime de furto. Tudo bem, mas pela 14ª, 15ª, 30ª vez o criminoso ser analisado com benevolência pela nossa legislação. Então, essas questões a gente pretende sim apresentar ao Congresso Nacional, junto com o governador Tarcísio. Isso já foi feito, né? No âmbito do COSUD, os governadores do Sul e do Sudeste levaram 4 propostas de alterações legislativas. Uma delas falava especificamente sobre o combate à reincidência, uma outra falava também sobre a segurança jurídica da abordagem policial. Muitos flagrantes acabaram sendo relaxados, em especial nas cortes superiores, no STJ principalmente. Eu lembro de um caso aqui de uma equipe da Rota que prendeu um criminoso com 30 quilos de cocaína e o ministro alegou que não havia motivos suficientes para ele realizar a abordagem policial só porque o indivíduo viu a viatura e fugiu. Então, alegando que a abordagem policial não poderia ser baseada no tirocínio daquele pessoal. Então, uma série de fatos que precisam ser, de fato, levados ao conhecimento do Congresso Nacional, discutidos, para que a gente possa melhorar a segurança pública. Como eu falei para vocês, o nosso objetivo é combater a impunidade e melhorar a segurança pública em todo o país. Secretário, sei que sua agenda está apertada, mas ainda temos alguns minutinhos para a pergunta da Débora. Por favor, Débora. Bom dia, secretário. Débora Bergamasco aqui. Secretário, sobre ainda esse projeto, né, das saidinhas, que é tão importante para o senhor, né, eu gostaria de saber o seguinte, olha, já tem uma conversa de que é possível que haja uma judicialização, uma tentativa de questionar a constitucionalidade do fim das saidinhas no Supremo Tribunal Federal. Gostaria de saber qual é a sua opinião sobre isso e o que pode ser feito caso isso realmente aconteça. Olha, possibilidade existe, né, Débora? Primeiro, prazer falar com vocês de novo. Tanto a Débora quanto a Basília, a gente se encontrava direto nos corredores do Salão Verde lá na Câmara dos Deputados. Olha, eu acho que isso é possível. Até vi algumas entidades dizendo que iriam fazer isso. Nosso objetivo é, caso isso aconteça, isso seja levado à Suprema Corte para questionar a constitucionalidade, que a gente possa ser ouvido e chamado para mostrar, primeiro, porque isso não foi contestado em nenhuma das duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Em nenhum momento, os partidos que eram contra o fim da série temporária de preço levaram isso para discussão. E o Congresso Nacional tem legitimidade, não há qualquer indício de inconstitucionalidade nesse sentido. E se isso acontecer na Suprema Corte, a gente está à disposição para poder conversar com o Poder Judiciário, justificar, como eu disse para vocês, política pública baseada em evidências, com números, o quanto as saídas temporárias são prejudiciais aqui no Brasil. Só no estado de São Paulo, são cerca de 35 mil criminosos liberados, que ficam durante um período aí de 7 dias ininterruptos no convívio social e todas as vezes os indicadores criminais aumentam. Fora isso, os criminosos que cometem delitos, tem aqueles que não voltam, que às vezes os românticos aí tentam taxar que, olha, só 5%, 6%, só que quando você coloca em números absolutos, estamos falando de 2 mil criminosos que não voltam para os presídios. E do ano de 2006 até 2023, eu fiz a conta um por um, foram mais de 128 mil criminosos que não voltaram para o sistema penitenciário. Então, nosso objetivo, havendo essa contestação de inconstitucionalidade, que a gente possa ser ouvido para apresentar os números e comprovar que esse foi uma das melhores leis aí voltadas para a segurança pública e defesa das vítimas dos últimos 30 anos do Congresso Nacional. Secretário, um minuto para uma pergunta. Rapidamente, há o temor de rebeliões em presídios por conta do fim das saidinhas? Creio que não. Acho que esse tema está superado, pelo menos aqui em São Paulo, né? O nosso sistema penitenciário conta com excelentes policiais penais que fazem a segurança dos presídios e dão até dignidade para quem cumpre as penas aí possam conviver lá dentro e possam retornar para o convívio social sem cumprir suas penas. Então, acho que as polícias penais estão preparadas e o Estado tem o dever de se antever a alguns princípios de rebelião, caso eles tenham a intenção de fazer isso. Secretário Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, mais uma vez aqui cumprindo o compromisso com a sua agenda. Muito obrigada por essa conversa, por esse espaço. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Obrigada, secretário. Obrigada, Pedro Duran, também, Basília e Débora.